Olá, boa noite, meninas! Hoje estamos aqui para falar de autoestima, né? E temos uma convidada bem especial, que é a Silvana, que vai falar para nós um pouquinho da história dela, vai contar um pouquinho da história dela, falar um pouquinho sobre o livro dela também, que e vai ser tem muito assunto bacana para a gente conversar um pouquinho hoje à noite também. E a Silvana, que vai participar comigo hoje, eu conheci ela aqui no Instagram também, né? E entendendo a história dela, entendendo tudo que ela passou, a gente fez uma constelação familiar lá acho que foi em novembro do ano passado, e depois eu fui conhecendo cada vez mais a história dela. Ela tem uma história muito bonita, uma história muito desafiadora, na verdade. E eu achei muito bacana. Agora ela escreveu um livro, ela lançou o livro dela, né? O Poder da Autoestima. Então, eu só vou dar um tempinho, ver se mais alguém entra, convide mais pessoas aí também. E aí a gente chama ela para ela vir aqui contar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho do trabalho dela, que ela faz um trabalho maravilhoso também. E quanto mais a gente aprende juntos, quanto mais a gente divide, compartilha conhecimentos, aprende, como eu sempre falo, né? As terapias se completam, são várias linhas de estudos e todas acrescentam de uma forma diferente. Tudo que a gente aprende agrega de uma forma diferente. Então, nunca é demais a gente aprender algo diferente, a gente entender por outro lado, ou tentar entender as coisas por outro lado, que é dessa forma que a gente vai evoluindo cada vez mais. Escritora, que massa, é isso aí, Luiz, escritora, já vão se preparando para comprar o livro dela aí no final da noite. Aquele dia que a Silvana, que eu acho que me manda convite, eu aceito aqui, né? Então, Silvana, se você já tá aí, que eu sei que você já tá aí, ela já deu boa noite, pode mandar o convite aqui para você entrar, que eu já aceito. E aí eu deixo em suas mãos para você contar um pouquinho da tua história, contar um pouquinho do poder da autoestima, né? O poder, como que às vezes a gente tá ali tão desanimado, tão para baixo, o quanto isso também afeta na nossa vida, né? Então, quanto mais a gente consegue estar de bem conosco, é onde as coisas começam a mudar na nossa vida, é onde tudo começa a fazer sentido, é onde tudo começa a nos dar um resultado, é da forma como a gente sempre fala, né? Como eu me mostro para o mundo, o universo me reconhece. Então, sempre, quanto melhor a gente está, quando a nossa autoestima está elevada, quando eu consigo me reerguer internamente. Lembrando que sempre, eu já enviei, Mari, deixa eu ver. Eu acho que eu não recebi aqui. Deixa eu só ver. Ah, sim. Agora sim. Se deu certo. Envia de novo que eu tentei Ah, acho que vai dar. Aê! Aí! Seja bem-vinda! Agora eu lembrei que eu Aê! Tudo Tá com bom? tudo bom, e você? Tudo certinho. Agora eu lembrei, né? Eu tenho que tirar meu microfone, senão eu não escuto. Eu falei pra ela, vou falar que eu já enviei, que eu acho que ela não ouviu. É, eu não tinha visto ainda. Mas vamos lá então, Silvana. Fale um pouquinho do teu trabalho para as meninas te conhecerem também e para contar sobre o teu livro, né? Sobre o poder da autoestima Sim, o com as poder tuas da palavras. autoestima. Então, boa noite, meninas. Boa noite a todas que estão aqui hoje, né? Privilégio aqui estar podendo falar com a Mari. Ela sabe o carinho enorme que eu tenho por ela. Já estamos juntas há quase um ano. É verdade, isso é recíproco. É, desde quando eu fiz a minha constelação com ela, então já vai fazer um ano agora em novembro, ó. Sei até a Nossa, data. meu Deus, é verdade. Tá, então vamos lá. Meu nome é Silvana, eu também sou terapeuta, né? Sou da área analista corporal e também estou estudando psicanálise. E estamos aí, né, também nessa, digamos assim, para ajudar mulheres, tantas outras pessoas que precisam de muito amor. A gente sabe que hoje em dia as pessoas precisam de muita ajuda, né? E o meu papel aqui, eu sempre falo, cada um tem um pouquinho a oferecer,
não importa a forma que a gente trabalhe, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas sempre em prol do mesmo objetivo, que é transformar vidas, né? E comigo não foi diferente. Já passei por muitas coisas lá atrás que hoje eu, digamos, todas as minhas dores eu transformei elas em amor e é isso, eu levo luz, alegria para a vida das pessoas e transformo a vida das pessoas também. E alguém falou da questão da escritora, sim, sou escritora. Eu escrevi um livro, tenho um livro, inclusive o tema da live é o nome do meu livro, que é O Poder da Autoestima, né? Eu vou contar um pouquinho da história desse livro, que eu tenho vitiligo e devido a tudo que eu passei, o preconceito que eu sofri por ter vitiligo, tudo que eu passei lá atrás, todo o sofrimento, eu queria transformar isso em algo que eu pudesse ajudar pessoas através da minha história, tudo que eu sofri, tudo que aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho 43 anos, eu comecei a ter vitiligo com 21 anos. Então, assim, de lá para cá, muita coisa aconteceu, mas que eu superei. Eu passei por cima de todos os desafios, né, que aconteceu na minha vida até então, e hoje eu transformei isso em amor. Eu escrevi esse livro para ajudar pessoas. É um livro muito simples, gostoso de ler, bem objetivo, sem palavras complicadas, porque eu não queria as pessoas lendo, eu queria as pessoas lendo o meu livro, se identificando com a minha história, com tudo que eu passei, né? E eu tenho coisas ali dentro que eu conto que muitas pessoas não sabem, e eu ainda ensino dentro do livro alguns passos de coisas que eu apliquei, inclusive algumas coisas que eu aprendi com a Mari, eu coloquei nesse livro também, né? Eu achei interessante colocar para poder realmente ajudar mais pessoas, né? Por isso que eu coloquei ele bem escrito para qualquer pessoa, que todo mundo pode se identificar realmente com ele. É. E me fale um pouquinho como tu falou ali, né? Da descoberta. Quando tu descobriu que isso era uma coisa que tu ia ter que levar para tua vida, né? Tipo, é uma coisa que a Sim, gente sabe sim. que a, o baque de primeiro, eu acho que é uma coisa, né, que é. E a gente vai falar disso, mas isso serve para qualquer situação na vida das mulheres, Sim, enfim, que a gente sempre fala, né? Tudo que vem, às vezes, assim, meu Deus, e agora o que que eu faço com isso? E agora sim. como que eu resolvo isso, né? Então, Aham. como que você conseguiu fazer a virada, digamos, a virada de chave ali para você conseguir. É. Quando começou apenas com uma manchinha e eu não sabia o que que era, né? A gente não tinha essa noção. Eu morava no sítio, tinha acabado de chegar na cidade, eu tinha me casado há pouco tempo na época com o pai do meu filho, e enfim, começou a surgir. E fui em busca de descobrir o que que era, pelo fato de eu ter uma pele morena, manchas brancas na pele, não era normal, a gente achou estranho. Fui em vários dermatologistas na época, até me falaram que era a doença do Michael Jackson, que não tinha cura. Eu passei por todo esse processo. O primeiro dermatologista que eu fui já falou isso pra mim. Ah, isso daí é a doença do Michael Jackson, não tem cura, né? Você vai ter que conviver com isso. Saí do consultório arrasada, chorando, me sentindo péssima, porque, poxa vida, você vai em busca de resposta, chega lá, se depara com uma situação dessa. E você saiu pior do que quando você entrou, né? E aí fui para outros lugares, outras cidades aqui da minha região, atrás de buscar o que que era, até encontrar uma pessoa que me falasse o que era. Mas assim, aí começou vários processos de tratamentos. Eu fiz muito tratamento. Fiz tratamento de Cuba, fiz com pomadas, tratamento do sol, e uma infinidade de coisas. Só que ao longo dos anos foram acontecendo mais coisas, veio relacionamentos abusivos e várias outras coisas foram acontecendo, fazendo com que o meu emocional ficasse ainda mais abalado, e isso foi aumentando as manchas. Até que eu Uhum. comecei a entender que eu precisava realmente tratar era o meu emocional, porque o vitiligo ele é emocional. Ele é emocional, né? Isso. E falando, né, sobre o emocional, a autoestima, como eu sempre falo, né? Tudo que a gente fala, a gente
tenta mostrar sempre que não é só aquilo ali a chave do, digamos, do problema, que não é um Exatamente. problema. Mais tarde a gente vai entendendo tudo isso. Uhum. E o nosso emocional, ele está relacionado a tudo na nossa vida, né? E quando a Sim. gente consegue dominar essa parte em nós, que não é uma coisa fácil, digamos assim, e principalmente para a mulher, que, como eu sempre falo, a mulher, né, que ela tem 1 milhão de emoções, às vezes a flor da pele, ao mesmo tempo, a gente conseguir se controlar naqueles picos de altos e baixos, né? Para tudo Uhum. na nossa vida, para a gente conseguir estabilizar. Porque eu acredito que para você também é mantendo essa Exatamente. harmonia, essa postura, que você consegue harmonizar, né? E Sim. conta um pouquinho de como foi a tua história lá do começo, Silvana, que eu gosto de. Eu Ah, acho que eu saí do roteiro do que tu me escreveu lá, mas pode não, ser. imagina, vamos começar lá de trás. Bom, Sim, sim. eu fui abandonada pelos meus pais, ainda bebê, com 7 dias de nascida. Fui adotada, né, na época por um casal de idosos e eu fui para um sítio. Nesse sítio eu cresci com esses, eram dois idosos, na verdade. Ela tinha 60 anos, o meu pai adotivo 59, e ela tinha 13 filhos na época e ainda me adotou. E assim, fui para esse sítio, lá saí com 21 anos, foi quando ela faleceu, essa mãe adotiva. E 3 meses depois eu me casei com o pai do meu filho, e foi aonde tudo começou. Aí a gente ficou junto ao todo 16 anos, né? E depois a gente se separou. Aí 3 anos depois eu tive um relacionamento, que foi esse relacionamento abusivo que eu comentei agora há pouco, que trouxe muita dor. Mas o processo realmente de descobrir tudo isso que acontecia, tanto lá do meu passado, com a questão do abandono dos meus pais, biológicos no caso, entender toda a minha história, foi uma sucessão de coisas que foi acontecendo na minha vida. E Uhum. de 3 anos para cá é que realmente eu comecei a ir em busca, porque eu precisava de respostas, eu sempre quis saber por que que eu tinha sido abandonada, o que que tinha acontecido com eles, quem eram eles, que na verdade eu também não conhecia, vai fazer 5 anos que eu conheci a minha mãe biológica, o meu pai eu não sei quem que é, mas realmente toda essa bagagem que eu não entendia nada até então, gerou sofrimentos enormes na minha vida adulta, né? E tudo foi uma sucessão de coisas. Até eu entender, foi quando eu comecei o processo de autoconhecimento e de busca do que tinha acontecido comigo e o porquê acontecia, né? É. E é como a gente fala, às vezes é de uma história difícil que sai grandes vencedores na vida, né? Porque quando a Sim, gente, por isso que quem está passando pelas barras pesadas aí, como eu sempre falo, né? Quando a gente começa um processo de autoconhecimento, é normal de primeiro vir muita. Porque é como se tá. A bagunça tá toda lá dentro, né? E a gente tá sim, ali só tentando entender, só tentando entender. Aí quando a gente começa a procurar entender, em primeiro lugar, qualquer terapeuta pode ter certeza que ela foi tentar se entender ela. Ela nunca foi, eu exatamente. vou ser terapeuta para ajudar as pessoas. Não. Toda terapeuta, ela começou tentando entender o Precisa que é passar minha pelo vida, por que processo. essa bagunça? É, Por que disso? Por que daquilo? É por isso que eu falo dos porquês, né? Que a gente tem que ser curioso com a nossa vida. A gente sim, tem que tentar entender. Se eu vivo certas coisas a vida toda, por que eu não paro um dia para tentar entender o porquê que isso surgiu na minha vida? sim, Ou por que eu não sou mais curiosa com o que está acontecendo à minha volta nesse momento? Porque é no momento que a gente para olhar para aquilo que está na nossa volta, que a gente tem coragem de focar na dor, de prestar atenção, como eu digo, porque é só quando tu vai lá e olha para aquilo que dói, que é que nem tu falou, a tua exatamente. história não foi uma história fácil, a tua história é uma história de superação, muita superação. Mas Dos para pais, chegar a como entender que precisava de ajuda foi um longo processo, foram muitos anos. Eu cheguei ao fundo do poço mesmo, foi bem ao fundo do poço, que eu tentei até suicídio. Então, assim, foi um longo processo de dor
para chegar lá e a entender realmente que eu precisava de ajuda. Então, assim, não Uhum. foi uma coisa que, eu acordei da noite para o dia, não, eu preciso de ajuda, não. Foi, eu falo assim, primeiro É, foi Deus. Deus é como eu realmente falo. é, Uhum. é um, Pode pro- é falar, eu te um- cortei, mas pode falar. Na minha terceira tentativa de suicídio foi onde realmente eu entendi que eu precisava de ajuda. Primeiro eu falo que foi Deus na minha vida, né? Que a luz realmente. Eu me sentia muito sozinha, então, assim, por exemplo, no meu trabalho, ninguém percebia nada, eu sempre estava feliz, sempre estava sorrindo. Então, assim, eu mascarava tanto o vitiligo, que era uma coisa que me doía e eu escondia de todo mundo, quanto as dores que eu sentia, né? Uhum. E nessa terceira tentativa, realmente, eu precisava de respostas e eu comecei a buscar, né? Quando eu te conheci, eu já estava começando a entender algumas coisas, porém ainda faltava alguma coisa. Que eu Algumas já, digamos chavinhas. assim, eu já tinha entendido que a raiz de muitas coisas estava lá atrás na minha infância, né? Mas eu Uhum. ainda não tinha achado as respostas. Tanto que quando a gente fez a constelação, a pessoa mais perdida do mundo era quem eu. E é onde a gente começa a entender que toda a nossa história tem um sentido e a gente precisava passar por aquilo ali, que nem tu falou, né? Eu fui no fundo do poço. E é como eu sempre digo, o fundo do poço vai te ensinar coisas que o topo da montanha jamais vai te ensinar. Porque é Exatamente. no momento mais desafiador da nossa vida que a gente se transforma. Então, será que é tão ruim assim? Se a gente for parar para pensar lá na frente, né? Quando eu sempre falo. E fale um pouquinho, Silvana, como que funciona as terapias que você oferece hoje? Como que é? Eu trabalho como analista corporal, né? E dentro de uma sessão de análise, eu aplico a sessão de análise através do formato do corpo da pessoa, eu identifico quais são os problemas que ela tem, né? O porquê isso acontece na vida dela, e eu mostro para ela, dou ações para ela que ela possa ter um direcionamento. Eu sempre falo, a pessoa precisa querer mudar, não adianta procurar um terapeuta se ela não tiver tomado a decisão de querer realmente mudar, né? O primeiro passo é saber que você precisa e depois você buscar uma ajuda, não importa o que aconteça. Hoje, por exemplo, a ansiedade é uma questão que praticamente quase 99,9% da população, principalmente depois da pandemia, estão com problemas muito sérios com ansiedade, síndrome do pânico. Então, assim, são muitos problemas emocionais, né? E o Uhum. que mais vem para mim são tentativas de suicídio, abandono na infância, né? E aí, fazendo uma analogia com a minha história, realmente, tudo aquilo que eu vivi lá atrás, hoje, eu encurto o caminho das pessoas, com a questão de abuso sexual também, porque eu também tive abuso na infância. Então, eu englobo tudo isso que eu vivi, transformei hoje em cura das pessoas e hoje eu trabalho com isso. E a análise corporal, eu consigo identificar, que nem, por exemplo, eu faço análise de 5 partes do corpo da pessoa. E através do formato do corpo dela e da história dela, eu consigo identificar qual que é a raiz do problema dela. Uhum. Para ver, né? Como eu sempre falo, né? Que as terapias elas se completam, porque Sim, cada uma vai por uma linha isso. de estudo, mas para ver como a gente em si, a gente faz parte de um todo. Como eu sempre Sim. falo, né? E falando aqui de autoestima, eu até falei para Silvana antes da gente começar, eu falei, Silvana, hoje tu vai lá e domina a live, que a coisa não tá Se fácil deixar por eu aqui, não dominar, foi ó, fica aqui até inventar amanhã. Eu falei, vamos lá. Por quê? Porque a gente sabe que às vezes a gente tá para baixo, e mulher principalmente, Sim. mulher, homem é mais Cada fácil de semana do manter em mês é cima, um, assim. é um ciclo. É um ciclo, é. E pra gente é muito difícil, às vezes, né? Tu ter que estar ali mantendo a tua postura, que tá tudo Sim, certo, que tá tudo bem. E a gente só consegue, falando agora, uma coisa que eu sei que funciona muito para mim, é o auto feedback diário, como eu falo. É tu parar na frente do espelho,
Você olhar para você e você dizer que você é bonita, que você tá bonito, porque às vezes assim, o que acontece, né? Que nem falando hoje é um dia, né? Que tu vai ali na frente do espelho, tu só enxerga, é aquele dia do mês, mulheres que estão ali assistindo vão entender. Tu vai ali na frente do espelho, tu só enxerga olheira, tu só enxerga. E aí é aquele momento que a gente respira fundo e Sim, começa a enxergar que realmente você está jovem, que seu cabelo está sim. bonito, que tá tudo Eu, certo. Porque eu se a brinco gente não com. tiver. Eu passo muito esse exercício do espelho para as minhas clientes. E até Uhum. hoje eu recebo muito feedback de quem lá atrás começou a fazer terapia comigo e fala assim, quando eu passava o exercício do espelho, parece simples, mas não é. Você olhar num espelho dentro dos seus olhos e conversar com você mesma. Porque o que que É, acontece? É mais fácil você ver o outro, enxergar o outro, do que enxergar a si mesmo. Então, você parar, olhar no espelho dentro do teu olho e falar com você se é difícil. autoelogiar, falar. Já é difícil de Exatamente. falar, eu te amo. Olha no espelho, olha no fundo dos teus olhos, lá onde tu Quando eu enxerga a tua alma. comecei a fazer esse exercício, para mim, eu era a pessoa mais falsa do mundo. Por quê? Porque eu não me amava. Como que eu não me amava? Queria que os outros me amassem. Entende? E Exatamente. olhar pra mim e falar, eu tinha dificuldade de falar eu te amo pros outros, mas pra mim eu não falava. Entende? E é isso que eu falo. Como que às vezes se a gente, né? Ah, não, porque eu me amo. A gente vê muita gente dizendo, Sim, como eu sempre falo, né? A capa por fora tá tudo certo, tá bonito ali, e eu me amo. Mas às vezes é mentira. A gente sabe lá no fundo que a gente não é capaz de olhar no fundo dos nossos cara. olhos e falar isso. Você só se ama de verdade quando você é capaz de olhar no fundo dos teus olhos e dizer que você se ama, que você é capaz de te dar o melhor todos os dias. Que é como eu Exatamente. falo, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, de autocura, a gente passa por um milhão de desafios na vida, passa, Nossa, vários. Muita, e quem muita disser que não, chapuletada. exatamente, quem disser não que o processo de autoconhecimento foi tranquilo, pode ter certeza que tá mentindo, que não é verdade, que é uma coisa, né, que é muito desafiador todos os dias da nossa vida. É um passo para cima e outro para baixo. Então, se Uhum. a gente não tiver ferramentas, como eu sempre falo, para levar na nossa mochilinha, que é as ferramentas que as terapeutas ensinam, né, Silvana? Para a gente Sim, levar na nossa mochilinha e carregando isso. Hoje eu tô mal, então, quando eu tô com dor de cabeça, eu tomo antibiótico. Então, hoje, assim, ó, eu tô no fundo do poço, me achando, tipo, eu passo e vejo que todo mundo tá mais bonito que eu. É nesse sim, momento que eu respiro e não deixo a peteca cair, porque senão, com o tempo, com a idade, a gente vai se afundando, vai se afundando. E daí você acha que é só o que vem de fora que te ergue. E sendo que é o contrário, eu trabalho o meu interno para as coisas exatamente. fluírem. Deixa eu só responder essa pergunta Aham. aqui. Então, no meu caso, o vitiligo é emocional, né? Os médicos falam que 99% do vitiligo é emocional. Eu, por exemplo, fui começar a ter com a perca da minha mãe adotiva. Eu tive um choque emocional muito grande na época porque eu vi ela falecendo, né? Como era só nós três, eu, ela e o meu pai, eu aos 7 anos de idade eu tive que assumir a casa. Então, digamos assim, ela estava com 67 anos na época e eu com 7. E eu deixei de ser criança para ter que cuidar dos dois. Então, os dois idosos, quem cuidava era eu. E eu vivi essa vida até os 21 anos. A minha adolescência inteira foi cuidando dos meus pais. Então, eu era uma criança e uma adolescente, já vivendo uma vida de adulta e tendo responsabilidade de adulta, né? E quando ela faleceu, nós ficamos num hospital por 21 dias, até chegar essa data que ela faleceu, e ela faleceu na minha frente. Em seguida, é, começou esse processo com o vitiligo. E os médicos explicaram para mim na época que foi emocional devido a um choque muito grande que eu tive da perca dela e eu ter visto ela falecer. É. Agora, se tu permite falar, o que que você entendeu dentro das constelações familiares sobre o vitiligo? Tu lembra? Nossa! Ai, meu Deus, agora você me pegou. Eu lembro que tinha alguma coisa, alguma coisa do teu passado, se tu me permite falar, Era. quando eu falo
quando eu falo passado, não é aqui passado, Isso. porque a gente está vivendo repetições até 10 É, gerações atrás de nós. Mas era de alguém que negava, que isso, tinha a vergonha de cor, ser quem a isso, cor negava lá era, atrás. que Eu não negava a quero cor. pertencer a essa família, eu tenho vergonha de representar isso daqui. O vitiligo aqui na frente, ele Aham, se desenvolve o vitiligo, porque ela está vivendo essa representação de isso, um antepassado. né? É, Ai, que é por isso que eu legal, falo, mas assim, são várias explicações, mas quando a gente vai procurando sim, entender, é, e eu acho que isso vai cessando, né? Vai, com não, certeza, com vai certeza. cessando cada vez mais. E como você É, falou aqui, né, do teu processo de crescimento, se tornando, tendo que ser adulta ali muito cedo, cuidando dos teus pais, enfim, aquela coisa toda. O que sim, aconteceu na tua vida, nos teus relacionamentos ali na frente? Continuou o mesmo eu desequilíbrio, né? tinha dependência emocional muito grande já, né, dessa mãe adotiva, por ela ter, assim, Uhum. digamos, cuidado, era carinho extremo, amor extremo, então, assim, eu era totalmente dependente dela, né, emocionalmente. Não vivia, eu não tinha vida, né? A minha vida era ela e o meu pai, e aquele mundo que eu vivia totalmente fechadinho, eles me criaram como realmente um bibelô. Eu era super Uhum. protegida da vida e do mundo. Então, eu comecei a ir para o mundo aos 21 anos de idade, totalmente despreparada, né? O meu casamento em si, eu não vejo como ruim, pelo contrário, né? Teve todo um processo entre eu e ele, tivemos um filho juntos, terminamos de uma forma madura, mesmo tendo sucessões de erros de ambas as partes. 3 anos depois, eu me envolvi em um relacionamento abusivo, onde eu totalmente dependente da pessoa, me abandonei geral, completamente, fazia só o que a pessoa queria, né? E aí é isso, me deixei realmente em prol de outra pessoa, Uhum. totalmente. E é como eu falo, mas para a gente entender, como eu sempre falo, que a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é. Por que você atraiu para ti esses relacionamentos, né? Esses relacionamentos abusivos? Alguém que ia fazer você ficar dependente, que ia se abandonar. Porque lá dentro, desde sempre, tu jurou internamente fidelidade a quem te demonstrasse amor, porque é como eu Exatamente. sempre falo, o inconsciente da gente, ele vem desde lá Sim, dos nossos primeiros dias de vida, desde quando a gente não lembra de nada. Então, o que acontece na nossa vida sempre tem um porquê lá atrás. Por isso que eu sim, repito, seja curioso. exatamente. Se você não está conseguindo resolver a tua vida, é por isso que existe várias linhas de estudo hoje. Com Aquela que se certeza. encaixa melhor, vai atrás, busque. Porque tudo tem uma explicação. E Tudo. tudo tem uma forma da gente sair de lá. E Tudo tem eu uma sempre forma da gente se falo, livrar. e para a gente que é terapeuta, ajudar outra pessoa, a gente precisa passar pelo processo de cura, do perdão. Eu, principalmente, eu precisava, né? Lembra que você falou isso para mim, inclusive. E é uma coisa, mas aí você vai passar a vida inteira que você não vai lembrar? Claro que vai, você não tem amnésia, você sempre vai lembrar da situação que aconteceu lá atrás, porém, quando você se conhece, você já sabe como que você funciona, como que a sua mente é, quando os problemas vêm, fica mais fácil de você resolver. Quando vem a dor em mim, acontece alguma coisa na minha vida hoje que me arremete à rejeição e o abandono que eu tive lá dos meus pais, hoje eu sei lidar com a situação. Hoje, Mas no para eu primeiro momento, antes de sim, conhecer a tua história, de ir a fundo, você desespera, né? é lógico, com certeza. Quando eu fui traída, cara, para mim era a morte aquilo ali, eu dependia da pessoa. Eu não respirava sem a pessoa, a opinião dele era tudo para mim. Eu me deixei, eu não me cuidava como eu gostaria, porque era uma pessoa que, assim, fazia de mim o que queria. Eu era uma marionete na mão dele, então, assim, eu não tinha vontade própria, entende? Eu não Uhum. conseguia expor nem as minhas próprias opiniões. Então, realmente, eu me abandonei, simplesmente me deixei de lado por causa de outra pessoa. A minha dependência emocional dele era muito grande. Quando aconteceu o término do relacionamento e as traições, aquilo para mim foi o fundo do poço.
Uhum. Ah, eu não vivo sem ele. A pessoa já E tinha se para ver, abandonado. e é isso, é uma coisa que a gente hoje entende que isso não é amor, né? Que a Exatamente. gente, É lá dependência. atrás a gente acha assim, não, eu amo, eu não sei viver sem. Gente, amor não é isso, né? Tipo, o amor é Não é uma se coisa que abandonar, não é se deixar. isso é o que isso era o que ela tinha aprendido como amor, como alguém que um dia deveria ter permanecido e não permaneceu. Por isso que a gente tem que ressignificar as nossas crenças para que a gente comece a receber de fora outras coisas. Que nem ela falou, é se reerguendo, dando poder a gente com o passar do tempo, mas a gente só consegue fazer isso no momento em que eu tenho coragem de parar e olhar para a história que aconteceu. Senão eu até me ergo aqui, depois de um tombo ali que eu levei, depois de algo nesse sentido. Eu até me reergo, até vou para a vida. Mas eu consigo permanecer em alta? Não, eu não consigo. Eu vou Se cair você de não novo, porque eu não curar aprendi a aqui me impor. dentro, não cuidar da sua mente, você não consegue absolutamente nada. A sua vida ela É fica como, estagnada. olha Relacionamento, só, trabalho, familiar. tudo. Hoje eu conversei com uma pessoa e ela é uma pessoa bem espiritualizada. Eu adoro, né? Quando eu conheço alguém Aham. assim, uma pessoa mais velha e muito espiritualizada. E daí a gente conversou bastante e ela falou exatamente isso. E eu nem contei pra ela o que eu fazia, eu só deixei ela falar, né? Deixei ela falar. Daí ela disse assim: a vida da gente é igual quando a gente vai à escola. Que o que acontece? Você vai lá, se você não aprendeu a lição, você roda, você reprova. E Sim, você reprova de novo. E a nossa vida é assim: vem uma lição, e se você não aprender, você reprovou. E o mundo vai dar uma volta em você e vai te largar no mesmo lugar. De repente, em sim, outra cidade, em outro lugar, com outras pessoas, em outro relacionamento, em outro trabalho, mas é a mesma coisa. Aí sim. você, ao invés de olhar para dentro, você de novo olha para fora, briga, xinga, bota a culpa nos outros, aquela coisa toda. O que acontece? O mundo dá uma volta, te larga de novo no mesmo lugar. Exatamente. Até que você. E cada vez que ele te larga no mesmo lugar, ele te larga ali mais doloroso, para que você olhe para dentro. Só que a gente insiste em continuar olhando para fora. Até que chega um dia, você se obriga, que é quando a gente fala do famoso fundo do poço. Quem Sim. não tem outra saída é você olhar. Eu vi que alguém fez uma pergunta ali se É isso existe que uma eu cura ia terapêutica. responder. Responde, pode responder. Assim, existem vários tratamentos para o vitiligo, né? Então, assim, eu conheço pessoas que está no início, por exemplo. Quando está no início e a pessoa já consegue identificar que é vitiligo, é mais fácil de tratar. Por quê? A gente trata o emocional. O meu caso demorou muito, muito tempo, foi muitos anos. Tem 3 anos, vai fazer 4 anos que eu fui entender o porquê que tudo isso acontecia na minha vida. Só que assim, desses últimos anos pra cá, como eu comecei a tratar o meu emocional, o meu vitiligo assim, meu não, porque eu falo que ele não me pertence mais. Ele não é mais meu. Mas assim, a minha pele em si, ela está voltando à cor normal. Então, assim, Uhum. depois que eu comecei a tratar o meu emocional, eu não, praticamente, eu vivo sem maquiagem. Quem me vê no dia a dia, no trabalho, enfim, hoje, lógico que eu queria ficar bonita para aparecer aqui. Mas, assim, o meu dia a dia hoje, eu ando sem maquiagem, sem nada. E o meu rosto, as manchinhas todas pintadinhas, assim, voltando realmente à cor da minha pele normal. Mas hoje eu lido com isso de uma forma totalmente diferente. Eu saio na rua, se eu quiser me maquiar, eu uso maquiagem. Se eu não quiser, eu saio sem nada e tá tudo certo, entendeu? Mas por quê? É, Porque eu parei de me preocupar com a opinião dos outros sobre mim. aí é que tá, eu vou completar dizendo, o que você trabalhou? A aceitação. Quando eu me Exatamente. aceito, quando eu aceito algo na minha vida, eu consigo mudar. Tudo aquilo que eu Isso. resisto persiste, continua vindo. Aquilo que eu aceito, que eu olho e acolho, tá? Você me pertenceu há tanto tempo, mas agora você não me pertence mais. É como eu falo, é você falar com carinho, é você olhar para o teu rosto e dizer, tu tá linda do jeito que você tá. Tu tá. Sim, exatamente. E não é isso que vai mudar a pessoa que você é. Aí é no momento em que você levanta a cabeça, como tu falou, que tu vai pra rua sem maquiagem, tu se sente Vou. empoderada do jeito que tu tá agora. É o ser para ter. Agora, se tu fica assim, ó, não, eu vou fazer esse tratamento, depois eu vou fazer esse, agora eu vou fazer, eu aprendi isso daqui.
você fica focando só na cura. Só na cura. Você está dando o quê? Vida àquele Exatamente. processo. E não seria só do vitiligo. Agora falando de qualquer problema que a gente tem na vida, né, Silvana? Com Agora, certeza. daí eu só presto atenção naquilo ali. Eu investigo, eu procuro uma cura diferente. Não, eu tô tomando meu medicamento, não sei se tem medicamento, enfim, tratamento que faz. Eu aceitei. Isso não é mais meu, não me pertence mais. Não é isso que me modifica. E faço o Exatamente. favor de se retirar, como ela disse. As nossas células, elas são capazes de se modificar totalmente a cada tempo na nossa vida. A gente Sim. consegue mudar todas as nossas células. Dá trabalho? Com certeza, a Silvana me conta os perrengues que ela passa. Ela, lá de vez em quando ela me manda tudo que ela passa, porque é um processo doloroso, o processo de cura é Sim. doloroso, gente. Quem entrar achando que vai ser as mil maravilhas, Não, e é não para a vai vida ter toda. coragem de Tem enfrentar. que É cuidar a doloroso. vida toda. Porque o que acontece? Quando você, que nem ela falando ali das partes que ela, do abusivo, relacionamento abusivo, tá? Eu começo a curar esse relacionamento Isso. abusivo. Eu começo a perdoar o outro. O que acontece antes daquilo ali normalizar na minha vida? O outro vem e valida tudo mesmo para ter certeza se você perdoou. Exatamente. Por que que hoje eu entendo o processo das mulheres com relacionamentos abusivos? Porque eu sempre friso isso. Relacionamento abusivo não é só um tapinha que você leva. São as Não. palavras, são humilhações, são muitas coisas que você passa, tá? Então, assim, hoje se fala muito em questão do relacionamento abusivo, mas não é só isso. Eu era controlada por uma pessoa que achava que era meu dono. Então, olha que autoestima que eu tinha, zero autoestima, minha autoestima nem existia. Tu se deixa ir se envolvendo por aquilo, mas por que Exatamente. Você mas o se bacana é entender abandona, porque você acha que é aquilo ali, que você só merece aquilo ali, entende? e é como você falou, é uma obsessão que a gente tem, é uma dependência. E É, essa dependência, ela nunca nasceu nesse relacionamento. Essa não. dependência, ela sempre vai vir lá de trás de algum momento da tua vida que você, quando você era, geralmente é da nossa infância, né? Naquele momento que A eu gente não dependo de nasce alguém. com autoestima e a gente não nasce com a baixa autoestima. Exatamente, São as é coisas que processo. acontecem na nossa vida que fazem isso. Exatamente. Mas é só, gente, frisando mais uma vez, é no momento em que eu tenho coragem de olhar para o que eu estou passando, Sim, de ir na dor. E às vezes eu vejo muitas mulheres, assim, no processo de autocura, né, que contam o seu problema, como a gente sempre fala, a gente não dá a cura, né? A gente ensina a se curar, né? Assim como nos exatamente. ensinaram um dia, né, Silvana? Isso. Eu não sei dizer para você o que é melhor, eu sei fazer você olhar para as suas dores e ir perdoando quem precisa E perdoar. apenas E se- mostra para a pessoa, e aí vai dela querer ou não fazer o processo que a gente ensina, né? e às vezes, quando o processo é doloroso, quando onde eu vou voltar dói muito, a pessoa fica procrastinando. Pede 2, Exatamente. 3 dias depois, fez o que eu pedi? Não, eu não fiz. Não. Eu não tive coragem de voltar lá. Mas uma coisa eu quero deixar bem certo aqui para vocês. Por mais que tu tenha um trauma doloroso, que quando você pensa agora, você não quer voltar. Saiba que hoje você é uma coisa que eu falo muito para mim. Mari, você não é mais aquela criança. Sim. Você pode voltar lá agora, porque agora você é uma adulta, você só precisa desmanchar esse nódulo de Fazer dor a que está lá atrás. resignificação, né? Fazer Perdão. aquela ressignificação. Então, quando no momento em que você vai liberar um perdão para alguém, que começa a dar aquela angústia, dar aquela vontade de desistir dos processos que a gente passa, os processos terapêuticos de ressignificação, que é mudanças das nossas células, como eu falo, né? No momento em que você vai passar por esse processo, às vezes a vontade de não fazer é muito grande, porque o que vai começar? A primeira coisa, o teu inconsciente vai começar a te dar sono. Sim. Cansaço, irritabilidade, tudo isso. Por quê? Hoje a Mari disse que eu tenho que fazer tantas orações de reconciliação com meu pai. Aí chega a noite, eu lembro de um filme bem bacana que tem para assistir, eu lembro de um amigo que eu não converso faz dias, ou alguém me chama, é o universo te auto-sabotando de todas as formas para você não voltar lá, porque aquela consciência te machuca.
E aí o que a Sim. gente faz? Naquele dia tudo perfeito. Tudo que você precisava aconteceu. E aí você não faz. E aí você não fez aquele dia e você esqueceu. Ali na frente começa tudo de novo. Meu Deus do céu, não, Mari, tá tudo igual. Por quê? Porque você não teve coragem de voltar. E quem é E que não nos tem como. auto-sabota? Se você não for na dor e você não cutucar, tem que mexer na ferida sim. Ela vai doer sim, é massacrar. Lembra que quando a gente falava o perdão, uma coisa que eu quero frisar que é muito sério sobre o perdão é o seguinte: quando a Mari falava que eu precisava perdoar os meus pais, ok? Tinha feito a parcela com a mãe, mas tinha a parcela do pai, que eu não sei nem o nome nem nada, e ela explicava as coisas para mim. Quando eu entendi que a minha fé em Deus, eu tinha perdoado meu pai, mas espiritualmente, mas faltava o emocional. Emocionalmente, eu não tinha dado perdão para o meu pai. Por quê? Muitas vezes o emocional a gente fica ali, né? Subconsciente. Não é uma coisa Exatamente. que você olha aqui o exterior e você está enxergando. Não, fica ali. Aí vem as situações na sua vida que arremete aos fatos lá de trás, aí vem a dor do abandono, a dor da rejeição, que são as minhas dores. As dores minhas, eu vou carregar elas para a vida toda. Porém, eu preciso aprender a lidar com elas para quando vir outras situações, eu vou sentir a dor, óbvio que eu vou sentir. Elas não vão sumir da minha vida nunca, faz parte de mim. Mas aí, para que isso não aconteça quando eu entrar em outro relacionamento, um exemplo, eu já vou saber lidar com outra pessoa, entende? Exatamente. É E isso, eu aí, quando. precisava dar o perdão emocional. E é uma coisa que eu aprendi que eu não sabia. Exatamente. E uma coisa, né, Silvana, eu vejo assim, ó, quando eu vou atender alguém e a pessoa, ela já entendeu um pouco de espiritualidade. Às vezes é mais difícil de fazer ela entender esse lado quando ela já sabe um pouco. Porque daí o que é isso? A gente fala, vai estudando o genograma ali, que no meu caso é da constelação, né? E a pessoa vai lá, como é que foi tua infância com o teu pai? Não, foi tudo. Quando a pessoa já vem dizendo que foi tudo certo, que Tudo estava bem. tudo muito bem, pode saber que tem um monte de coisa ali para curar, porque a pessoa meio que mascara aquilo. Gente, Sim. não teve infância que foi tudo certo, que deu tudo certo. Tô dizendo que os teus pais são ruins e errados? Jamais, não é isso. Mas o primeiro dia, a gente trabalha e acontece muito quando eu fui me autoconstelando, eu fui entendendo. Primeiro dia que você foi deixado pela tua mãe no colégio, o medo do abandono, e agora eu faço o que com essas pessoas estranhas? O primeiro dia, a separação do parto já causa um trauma. Porque até ali você estava sendo alimentado, você estava sendo protegido e de repente te tiram. E no caso, no teu caso, né, Silvana, te tiraram e tu nunca mais voltou Exatamente. para aquele, para aquele lugar. Então, gente, não tem infância, por mais que os teus pais são maravilhosos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não existe infância que não teve trauma. Aquele medo que você sentiu, aquela vontade de ter alguma coisa que você não teve, o olhar para os teus pais, às vezes, vivendo alguma situação e você não conseguindo ajudar. Então, teve, não adianta. E tudo isso formou quem nós somos hoje. Como eu sempre falo, né? Exatamente. É até os Sim. nossos 7 anos, que nem ela falou ali, é até os nossos 7 anos de idade, a gente não tem mente consciente. Tudo que você ouviu, você viu, você acreditou como verdade. Falando do caso da Silvana agora, a dependência emocional. Foi ali quando alguém demonstrou para ela um amor e ela se apegou porque ela já tinha passado pela dor do abandono. Posso falar isso, não te machuca mais, né? Não. Tá. Ela já tinha passado, gente, pela dor do abandono ali atrás, que é nesse momento que eu falo, gente, tu vem 9 meses. Sendo, por mais que a mãe rejeitou, teve de repente esse sentimento, de repente não teve, de repente a mãe não pôde permanecer por algum motivo mesmo. Não quer dizer que ela não te amou naquele momento. Não quer dizer que ela não te alimentou. A partir do momento, daquele momento, teve a separação. Depois tu volta, automaticamente, aqui inconscientemente, você voltou procurando essa mulher em qualquer pessoa. Exatamente. O resgate que você tinha era para encontrar ela. E ninguém vai suprir o amor de mãe. Ninguém vai te dar isso. E o relacionamento abusivo vem para quê? Para te curar disso, para fazer você viver essa dor novamente e aí sim te entregar uma vida onde você diz não.
A minha mãe foi isso daqui. Teve esse significado na minha vida. Mas agora eu busco um relacionamento onde é outra coisa, é outro significado. E é ali, a partir desse momento, que eu tô liberada para ser feliz de novo, para encontrar alguém que vai me acrescentar. Com certeza. E esse processo é demorado? Lógico que é demorado. Esse processo é doloroso? Eu falei de uma forma muito prática aqui, mas imagina quem passa por isso, gente. É só quem passa para saber a dor que isso causa. E isso é uma das coisas que a gente passa na nossa vida. Nossa, Então, né? Dá muitas lives esse assunto. exatamente. Então, a gente tem que olhar para nós, a gente tem que tentar, e como eu sempre falo, cada pessoa se identifica com uma terapia. No meu caso, é as constelações, outras linhas de estudo, porque, como eu sempre falo, nunca é só uma coisa. Eu não estudo só uma linha de estudo. A gente Hoje eu tem estou que na ir se psicanálise, inteirando. por exemplo. Por quê? Porque eu ainda quero muito mais, eu busco muito mais, mais Exatamente. conhecimento para poder ajudar mais pessoas, né? Mais pessoas. E quando a gente viveu os traumas, quando a gente passou pelos desafios, a gente sabe ensinar, é ou não é? Sim. E é quando a gente supera aquilo que daí tu, meu Deus, eu consegui. Eu tenho que mostrar para as pessoas que isso é possível. Hoje, por Porque daí, exemplo, eu sou muito procurada nas redes sociais por mulheres e homens também, porque homem também sofre de baixa autoestima. E é uma das coisas que eu mais ouço é eu não me amo. Como que faz para me amar? Como que então faz para ter essa explica autoestima aí que pro você pessoal fala como que tanto? faz para se amar. Entendeu? E eu Uhum. já me fiz essa pergunta, então assim, eu por isso que hoje, digamos, eu encurto realmente o caminho do processo das pessoas, porque eu já passei por isso, né? Já estive É. ali no lugar delas, né? Uhum. E como que faz para se amar então, Silvana? O que que você fez para você se amar? Primeira coisa, autoconhecimento. Você precisa se conhecer, precisa se entender, precisa saber como que você é na sua mente, como que você é na sua vida. É conhecer a sua história, entender o seu passado, resignificar todas as suas dores, perdoar quem precisa ser perdoado, porque para seguir para o próximo nível você precisa deixar o passado no passado. Não é esquecer o que aconteceu, é você realmente curar dentro de você. Se precisar ter conversas difíceis com pessoas que te magoaram, mesmo que a pessoa não fale nada para você, nem que ela não te peça perdão, é você que precisa ir lá. Por quê? Porque você precisa passar por um nível lá na frente. E você não vai conseguir fazer isso se você ficar preso no passado e nas dores, se lamentando, se vitimizando de coisas que os outros fizeram com você. Só que muitas vezes você permitiu que o outro fizesse isso com você. Uhum. É isso aí. Como eu sempre falo, né, gente? A gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é. E eu sou o quê? Eu sou o que eu vibro aqui no meu coração. Então, sempre que eu falo, né? Se tá tudo errado na minha vida, o que eu tô sentindo hoje? Meu Deus do céu, fecha os olhos e vê o que que aquilo significa. Mas eu tô ansiosa. Tá, mas o que que a O que está ansiedade querendo diz? me dizer, né? O que está É, o acontecendo que 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 a eu preciso ansiedade, entender. às vezes as pessoas falam, Mário, eu sou ansiosa. Tá, mas o que que tu faz que tu é ansiosa? Eu É, tenho ansiedade. Tá, mas o que que você faz quando tu tá ansiosa? Porque as pessoas, às vezes, elas estão muito assim, ó. Elas foram no médico, o médico disse que tu tem ansiedade. E elas dizem que elas têm ansiedade, mas elas nem sabem o que é ansiedade. Tá, o que que é? exatamente. Ah, tá, acelera o meu coração, me dá palpitação. Ah, tá, aí então a gente vai começar a olhar para o problema, porque o que que é? Tá, eu tô ansiosa, o que que tá acontecendo? Meu coração tá disparado. Então, o que que isso significa? Eu tô com Exatamente. medo. Medo do quê? Aí tu começa aí. Sim. Aí você começa a voltar, aí você começa a entender. Eu geralmente eu tenho ataque de pânico, tá? E o que que você faz no ataque de pânico? Qual o sentimento? Tá, parece que eu vou morrer, vai vir alguma coisa. Então está relacionado a um trauma. Aí você começa a se entender, tá? Da onde Tudo vem, por que está que eu ajo dessa forma. E é como eu falo, gente. A gente é um campo eletromagnético. Nosso coração, ele vai e ele traz para nós aquilo que sai daqui e volta. Não existe nada lá fora, existe aquilo que eu atraio. E se eu tô ansiosa, se eu tô com medo, eu vou fazer o quê? Eu vou atrair mais coisas para ter medo. Eu vou sair na rua, vou cortar a minha frente, vou encontrar pessoas mal educadas que vão me xingar no trânsito para me deixar mais apavorado. Por quê?
Porque eu estou atraindo pessoas na mesma vibração que eu. E aí o outro é culpado da tua vida? Não, é a gente que atrai, é a gente que é culpado, é a gente que precisa curar aquilo ali. Porque enquanto a gente não curar, vai continuar vindo as mesmas situações, as mesmas pessoas. Exatamente. E assim, quando eu não entendia, quando as pessoas falavam algo pra mim, teve um episódio de uma pessoa se recusar a sentar do meu lado num táxi por causa do vitiligo. Na época, me machucou? Claro que me machucou. A pessoa se recusou a sentar do meu lado quando me viu. Aquilo pra mim, falou, cara, eu tô me sentindo nada aqui, né? Como assim? Não sou E, desse inclusive, mundo no meu mais. livro eu conto várias coisas que aconteceu comigo nessa época aí. Porque eu quis realmente relatar porque são coisas reais, aconteceu isso comigo, né? Então, assim, hoje não, hoje as pessoas não me afetam, eu não deixo as pessoas me afetar. Falou alguma coisa para mim que me magoou, que me machuca, eu aprendi que eu não tenho que manter pessoas do meu lado que não vai me fazer bem. E tá tudo certo, não vai ficar. Exatamente. E quando a gente tem esse medo, que nem tu falou, aconteceu um episódio, com certeza aconteceu o primeiro na tua vida. Ele veio para te mostrar aquilo que eu falei. Ela reprovou Sim, de ano em alguma fase da vida dela. Aí tá, o que aconteceu? Você alimentou aquele medo, aquele temor, fortaleceu aquilo ali. O universo deu uma volta e achou outra pessoa para vir te dar outra cacetada. exatamente. Enquanto você não tem o autoconhecimento, o que acontece? Você alimentou de novo aquele medo, aquele temor, aquela revolta com o mundo, aquela culpa, aquela raiva, aquela dor, aquele pavor. Não aprendeu. Tudo acontece, o universo trabalha tudo e vem mais forte. Bem Até que mais um dia, coisa, bem mais coisa. até que um dia Até tu não você dá mais aprender, conta. vai passar por alguma coisa. Exatamente. É o quê? É você chega ali, você não passa. Por quê? Porque você olha para fora. Você olha para Sim, fora, você só vê o que está lá fora. Quando você resolve olhar para dentro, se a gente resolve olhar para dentro quando a gente é mais novo, é como eu sempre falo, as dores elas não foram repetidas muitas vezes, é mais fácil de curar. Quando a gente é teimoso e a gente quer ir só com a razão, a gente vai passando mais tempo sem olhar para isso. E aí, quando a gente vai olhar, aí não tem só um trauma para curar, tem uns cinco vários. relacionados aqui. Aí fica muito mais difícil. Então, gente, processo de autoconhecimento, de autocura tem que ser agora. E não amanhã e não depois. Doeu, machucou, teve que dar uma surtada, surta e depois se volta para Sim. dentro e vai entender o que aconteceu lá dentro. É o Morreu de. buscar ajuda que eu sempre falo. As pessoas mandam mensagem para mim pelo Facebook, pelo Instagram, até no WhatsApp. Ah, mas o que que eu faço? Eu falei assim, você quer? A primeira pergunta que eu faço é essa, você quer? Você quer realmente descobrir quem você é? Mas tá preparado para ouvir que não vai ser gostosinho muitas coisas que eu vou te falar? É, Não é exatamente, não, gostosinho, não, não é gostosinho. O entende? mundo não é para. Como que eu tava fazendo um processo de mentoria com o casal e até ele usou uma palavra bem legal. O mundo o mundo não é para os fracos, não é para amadores. O mundo não é para amadores, gente. Entendeu? E se tu Precisa é querer, amador, precisa buscar ajuda, mas precisa realmente querer passar pelo processo. A cura só abrir vem mão. depois que você passa pelo processo. E o Exatamente. processo é encarar as dores, é encarar os traumas. É abrir mão de muita coisa que você Exatamente. acreditava, de muita crença que você tinha, para você abrir uma Sim, nova visão e dali em diante começar a receber a cura, digamos assim. Quem me cura? Quem é capaz de mudar a minha vida? Só eu. E exatamente. quando a É gente. você E é se como pôr eu em falo, gente. primeiro lugar e é você cuidar de você. Você nasceu É, sozinho, você vai morrer sozinho. morrer sozinho. E como eu falo, né, gente? Hoje existe várias terapias, existe várias estudos que são importantes, que vão mudar a nossa vida. Só que a dedicação é minha. Não Sim, adianta eu procurar a Silvana, eu procurar a Mari, porque eu espero um exatamente. O milagre. processo é único, é O exclusivo processo seu, é é você que seu, tem que fazer. é você. E a gente consegue ajudar? Lógico que sim, porque a gente não tem Sim, só a gente, além de ter estudado, a gente tem um protocolo que vai fazendo, vai exatamente. um passo a passo que a gente sempre vai ajudando. Só que o processo é teu e tem gente que não dá conta. Por exemplo, dentro das constelações, a gente trabalha muito sobre a síndrome do gêmeo evanescente, né? E Uhum. quando eu comecei a estudar isso, que foi onde eu me identifiquei muito,
Eu lembro que eu fui olhar vídeo no YouTube, fui tentar olhar por várias pessoas, porque daí psicólogos falam, os consteladores familiares falam, tem várias linhas de estudo que falam sobre a síndrome do gêmeo evanescente. Eu lembro que um dia tinha um depoimento e tinha uma pessoa que perguntou como que eu faço para curar isso rápido? E daí a resposta era muito objetiva. Gente, tem processo na nossa vida que é igual um luto. Agora eu vou perder alguém que eu amo, amanhã eu tomei um banho de sal grosso, fiz uma maquiagem, tá tudo certo. Não é assim que a vida funciona. E os teus traumas inconscientes, eles são dolorosos. Eles vão demorar, às vezes, um ano o processo. Às vezes, eles vão demorar muito tempo para ser curado. Só que se você começar hoje, tu tá um passo mais à frente de fazer as coisas curar. Obter a cura, do que você simplesmente deixar para amanhã, ir empurrando e deixar, né, esperar as coisas acontecerem, um milagre acontecer. Não existe milagre. Sinto lhe É um informar. processo para a vida inteira. Você É um vai processo para a vida inteira. É para a vida toda, porque sempre vai vir coisas que vai te arremeter ao seu passado. Exatamente. Então, você sabendo como que você já, digamos, tem meio caminho andado para quando os problemas vierem, porque os problemas nunca vão acabar na sua vida, sempre vai existir. Mas você precisa Sim. lidar com as coisas que acontecem na sua vida quando vai arremeter a sua dor lá da sua infância. E aí você vai saber lidar com a situação. Vai vir pessoas, vai vir coisas, vai vir infinidade de coisas na sua vida que se você tentar no processo de cura, aquilo já é meio caminho andado. Exatamente. E é como sempre assim, se eu começar e eu dominar uma coisa na minha vida, depois, Isso. mesmo que eu até queira voltar, isso dá muito trabalho. Eu já sei que eu sei o caminho, eu não consigo mais voltar, não consigo mais parar, digamos assim. A gente quer mais e mais e mais. Então, tu tem mais alguma coisa, Silvana, para falar? Pode ir. Se tu quer falar mais alguma coisa aí pro pessoal. Eu gostaria de deixar assim como realmente uma mensagem, né, para as mulheres. Eu vi que tem homens aqui também. É aquilo, é se pôr em primeiro lugar. Tem alguma coisa aí dentro que está doendo, tem alguma coisa que está incomodando, busca ajuda, né? Nós, profissionais, estamos aqui para ajudar vocês. Cada um vai se identificar com aquilo que achar melhor para si, né? Eu sou analista corporal e psicanalista, a Mari vem da constelação familiar, mas todas nós estamos aqui em prol de ajudar vocês a se conhecerem, a passar pelo processo, a gente encurta o caminho da dor e da cura, né? A gente tem a nossa bagagem, eu tenho a minha, a Mari tem a dela, e a gente está aqui para isso. Então, você não está sozinho, então busca ajuda, não é verdade? Porque um dia alguém nos ajudou, né, Silvana? Eu Exatamente. hoje ainda estava conversando com a minha terapeuta que ela abriu os caminhos para mim, que lá atrás foi quando eu comecei um processo que eu fiz a regressão de vida, que para mim ajudou muito. E as barras de axis, que é uma terapia que eu faço, que é só presencial, mas que eu faço também, que foi ela que me ensinou, né? E hoje ainda conversando com ela, e daí eu me lembrei, gente, como eu cheguei naquele consultório, como eu cheguei para ser atendida, foi antes da pandemia e foi atendimentos presenciais, como eu cheguei lá completamente perdida, sem saber. Eu estava perdida no mundo, perdida da vida. E eu vou dizer para vocês, gente, isso não é tanto tempo atrás assim, não. Quando a gente começa a se trabalhar e a gente vai em busca, e a gente começa a buscar aquele autoconhecimento, acontece. A minha vida de uns 3 anos para cá, eu, eu sou irreconhecível com quem eu era, porque eu era uma, um, uma roupagem de carne cheia de traumas. E os meus traumas é como eu sempre falo, gente. Ao contrário da Silvana, que já vinha criada com pais biológicos, pais adotivos, enfim. Eu sempre falo, eu me criei de pai, com meu pai e mãe, eu tenho pai e mãe que estão presentes na minha vida. Não muda, não quer dizer que a gente não vai ter um monte de trauma. Existe uma linhagem no nosso sistema familiar, a nossa bagagem não vem só daqui, a nossa bagagem vem lá de trás. E eu não estou aqui nesse mundo agora, nesse momento, simplesmente para viver bonitinha, queridinha e passou. Eu estou aqui para evoluir. Não existe ninguém. É como eu sempre falo, aqueles
essas vidas perfeitas de Instagram, elas não existem. Exatamente. Para mim, A questão fazer... da autoestima mesmo. A comparação é uma coisa muito ruim e eu vejo muito isso nos meus atendimentos. O que que acontece? Aquela busca de ver a vida perfeita de outra pessoa, né? Mas aqui nas redes sociais eles vão mostrar só o que eles querem. E aí você vê uma Exatamente. mulher bonita, com um corpo bonito, e você fala assim: ah, eu queria muito ter aquele corpo, mas eu não tenho. Mas, cara, se você não consegue olhar para você da forma que você é hoje e amar o que você tá vendo ali, você nunca vai conseguir nem se amar lá na frente e também você não vai conseguir amar ninguém. Porque Nossa, se é você não muito se ama, como que importante. você vai amar outra pessoa? Exatamente. E é como você falou, o corpo perfeito, gente. Hoje, qualquer Photoshop deixa qualquer corpo Entendeu? perfeito. Então, faça um Photoshop no teu corpo, deixe bem lindo e visualize. Já se Se olha no sinta aquilo ali. espelho, vai lá depois dessa live, pega seu espelho, se olha, olha dentro do seu olho, fala: cara, você é linda, eu te amo. É só eu e É você e pronto. perfeita, é isso aí. E é isso. E comece a amar os teus detalhes. E quando, é como eu falo, gente. A gente tem mania de assim, que nem como tu falou, né? Se olhar no espelho, meu Deus, hoje eu tô gorda, hoje eu tô com barriga, hoje não sei o que, eu Ah, tô eu com tô com bochecha. pressa, eu tô atrasada. E aí, o que que acontece? Aí você para e pensa, se você chega para uma pessoa e olha para ela e diz assim, meu Deus, tu tá barriguda, tu tá inchada, tu tá bochechuda, teu cabelo, tu não fala. Então, quem é o nosso Se achando pior defeito o inimigo? tempo todo, né? Quem é o nosso pior inimigo somos nós. Ficamos ali falando, porque a gente não é capaz de falar isso pro outro. Então, por que que eu vou falar para mim? Se eu sou a pessoa mais importante da minha vida, então o que que eu tenho que falar? Que você está linda, que você está maravilhosa, que você é perfeita, que está tudo bem, tua pele está linda, teu cabelo está perfeito, teu sorriso, teu corpo, mesmo que você não esteja achando isso no primeiro momento. Mas é quando eu enxergo isso que eu começo a ser isso. É quando eu começo a olhar para mim e dizer assim, que o que que a gente costuma dizer? Meu Deus do céu, eu tô sem ânimo porque eu não tenho capacidade de começar a nada na minha vida. Aí você começa a olhar e falar o contrário. Gente, funciona isso. Faça um teste, tá? Ah, eu quero começar na academia. Ai, como eu treino 5 dias por semana, eu cuido da minha alimentação, eu sou equilibrada e o teu inconsciente está dizendo mentirosa. Tu não faz isso. Repita, vai repetindo. Se tu repetir 21 dias, todos os dias, assim, umas 21 vezes por dia, fechar os seus olhos e imaginar isso, eu te garanto que não dá 30 dias, você vai começar a ter ânimo para academia. Eu Eu falo para coloco os meus aqui dentro. clientes assim, ó, vocês têm uns bonequinhos aí dentro e os bonequinhos vai ficar te sabotando. Um vai ficar ali falando assim, ó, não, vai lá, faz. O outro vai, não, não vai não. Entendeu? Então, assim, é isso. Não é para ouvir o bonequinho que tá falando que não é para você ir. Vai ouvir o bonequinho que tá Exatamente. falando, não, você vai lá, você pode, você é capaz. É aquele que fala mais alto. E às vezes é como eu falo, gente, Sim. o falar, o ouvir tem muito poder em nós. Então fale, verbalize o que você quer no positivo. Eu já sou, o poder do eu sou. Eu já sou uma pessoa, eu já sou feliz com o meu corpo. Eu já me sinto segura da forma como eu vivo. Eu sou segura no meu relacionamento, eu sou amada. Sabe, o eu sou tem muito poder. E não é assim, eu sou amada. Eu sou amado o dia inteiro, porque como eu falo, a gente cria o dia inteiro. A gente não cria a nossa vida só naquele momento que eu fecho os meus olhos e visualizo o meu carro, minha casa, minha viagem. Eu crio na hora que eu vou para a rua, que eu vejo as pessoas, que eu reclamo, que eu paro na frente do espelho, que eu reclamo da minha vida, que eu reclamo de tudo. Eu crio a minha realidade o dia inteiro. Então, o que que eu faço o dia todo? Eu foco naquilo que acrescenta. E se você está o dia todo com o teu pensamento falando bobagem, mude o diálogo interno. O nosso diálogo interno tem muito poder. Então, o E eu que que falo você quer? até Ser da mais questão seguro? do acordar, né? Você acorda e você não agradece, você não sabe nem agradecer, você tá ali respirando, tá vivo. Você acordou. Exatamente. Você tem que agradecer desde a hora que você acorda. Não é pegar no celular, não é já ir ver coisas ruins que já vai detonar o seu dia. Não, é agradecer a tudo que você tem, tudo que você está vivo, pela vida, pelo sol, pela chuva, enfim. Por tudo. Porque daí, se eu enxergo aqui, eu começo a ver as maravilhas na minha volta. Carol botou, eu sou rica, próspera, feliz. É isso aí. Eu sou rica, sou É, próspera, sou feliz. E não é assim, e não é aquela coisa que eu falo, né?
Aí eu sou rica. Não, eu sou rica, eu sou próxima. Eu gosto de bater aqui, ó, porque quando eu bato aqui, ó, que eu entendo, eu mostro para minhas células que eu tô falando a verdade, eu tô dando um comando para minha. É na hora que eu comando, que eu falo que sim, que eu sou, que já é, que eu tenho autoestima, que eu me sinto segura, que eu acordo cedo, que eu acordo animada. Eu tô fazendo isso? Às vezes não, mas eu começo a repetir para mim e ali na frente eu começo a viver isso. Sim. Certo, então? Mais alguma coisa que tu queira acrescentar? Convido o Ó, pessoal se para conhecer o teu alguém tiver livro. interesse de ler meu livro, tá bom? Me chama lá no direct do Instagram que eu mando o link para vocês. E assim, tem muito aprendizado ali, muita coisa muito boa para a vida, né? E é isso, tem um passo a passo lá dentro muito importante assim Eu também, que quero, inclusive, eu ainda não li o teu livro, mas eu quero ler, tu sabe que eu quero ler. foram Eu só tô muitas terminando coisas o que eu projeto agora. apliquei em mim, né? Nesse processo todo que deram certo e que hoje eu estou aqui. É isso aí, gente. E eu conheço a Silvana, como a gente falou, há quase um ano. E eu lembro como que foi o encontro com ela a primeira vez e a pessoa que ela é hoje. Então eu garanto que o que tem nesse livro funciona, porque eu sei, eu acompanhei a transformação dela. E é isso que é o mais bacana, como a gente fala, né? A história dela não é uma história comum. A história dela é uma história para poucos. Eu que trabalho com a constelação familiar, é a história de você crescer longe dos pais, é uma das histórias mais difíceis de contornar. E você já contornou isso na tua vida. Tu já entendeu o porquê, já aceitou pai, já aceitou mãe, já aprendeu a acolher a energia correta. Então, com certeza ela sabe ensinar muita coisa, ela sabe explicar, ela sabe mostrar o caminho. Então, vão lá, leiam o livro, façam isso, e com certeza ela sabe o que ela está dizendo, porque eu acompanhei esse processo. Teve muitas conversas nossas durante esse processo, Bastante, e com certeza valeu a pena. com Certo, certeza. então, meu amor, Ah, eu amei, tá bom? Muito obrigada pelo espaço. eu adorei também. É como eu falo, a gente até combina algumas coisas e às vezes no meio da conversa é que vai surgindo. A gente tem que se entregar ao processo, porque sempre a gente vai Com falar o que as certeza, pessoas querem ouvir, né? E às vezes não é com o que a gente quer certeza, falar, é o que o universo preparou que as pessoas precisam ouvir. com certeza. E olha, a galera aí tira um print e marca a gente lá no Instagram. É verdade. É isso Ô, aí, Mari, gente. vamos tirar um print nós duas aí, hein? Ó, Tá, vou tá. Tu tirar. vai tirar e eu vou sorrir Vou aqui. tirar aqui. Tá, Aí. tá. Sorrisão. Beijo! Beijo. Beijo, gente. Uma boa noite. Obrigada a todos que Boa ficaram com a gente até o noite. final, quem entrou aí, quem interagiu junto, né? Muito obrigada mesmo, de coração. Terça-feira aí temos mais uma boa parte da semana pela frente. Vamos com É tudo. verdade. Para quem tá com a autoestima baixa, então vai lá hoje, para na frente do espelho, Vai se olha amar, no muito fundo dos seus amor, olhos. muito amor. É isso aí, fala que você se ama, o quanto você é importante para sua vida. Eu nunca vou te abandonar. Eu lembro do dia que eu falei para mim, a partir de hoje eu vou te dar o melhor todos os dias, porque eu tinha entendido que eu não fazia isso. Então fale para você, a partir de hoje eu vou te dar o melhor. Não é eu vou buscar o melhor, daí eu vou te dar o melhor todos os dias. Eu vou ser a melhor pessoa para você todos os dias. Eu vou te Com fazer certeza. feliz, eu vou te fazer se sentir com autoestima alta. Eu vou fazer isso contigo. É você. Quando você prometer, as pessoas à tua volta vão fazer isso contigo também. Com certeza. Beijo, gente. Boa Beijo, noite. Beijo, obrigada Silvana. por estar Obrigada. bem com a gente. Hum. Obrigada, Carol. Obrigada, Vivi.